Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é 16 de março de 2020, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana que o Senhor está nos concedendo. Por isso somos gratos a Ele por esta oportunidade. E hoje é dia de meditação na palavra de Deus no quadro semanal das segundas-feiras. Eu quero nesse momento já aproveitar e pedir a você que não deixe de dar o seu gostei aqui em nosso vídeo, compartilhar também aí com os seus contatos, em suas redes sociais. Você que tem me acompanhado, mas ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreve no canal Bíblia em Foco com o Alas Oliveira e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a outras pessoas e lugares. Nós vamos falar aqui hoje em nossa meditação sobre o tema ansiedade. Como enfrentar? Esse é o tema da meditação desta semana. Mas antes de começarmos, roda a vinheta. Eu sou Alas Oliveira, a todos vocês a paz do Senhor. A partir de agora fique com a meditação na palavra de Deus. Meus queridos e queridas, amigos, amigas, irmãos e irmãs, ansiedade? Como enfrentar? Essa é a nossa meditação que começamos agora. Para isso, abra a sua Bíblia junto comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, que diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Palavras aí do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Meus queridos, estamos diante de um tema muito pertinente e que veremos a partir de agora, nesta meditação, que a palavra de Deus, ela lança dois olhares a respeito da ansiedade. E veremos a partir de agora o olhar positivo da Bíblia a respeito da ansiedade e também o aspecto negativo da ansiedade, pois vamos encontrar essa diferença a respeito da ansiedade. Mas eu começo aqui falando a respeito do ponto negativo. O próprio apóstolo Paulo, como acabamos de ler, eu não vou me alongar a falar ou se prender ao contexto aqui, porque ele é claro por si só. Paulo está escrevendo à igreja em Filipos e ele com certeza percebia que entre os irmãos de lá havia necessidade de os orientar a respeito do cuidado com estar ansioso, né? A respeito de ter o cuidado de não estar ansioso, melhor dizendo. E é por isso que ele aconselha os irmãos ali na sua carta, no capítulo 4, do versos 6 e 7, para que eles não ficassem inquietos ou ansiosos, né? Por nenhuma coisa alguma. Antes, ele diz que as petições de todos ali deveriam estar sendo conhecidas, faladas para Deus, né? Ou diante de Deus, através da oração e das súplicas, né? Que suplicar é mais do que pedir, né? A súplica, ela é mais do que um pedido, ela é um clamor na realidade. E ainda ele aconselhou que esses pedidos feito por oração ou súplicas, deveria ser com ação de graças, ou seja, agradecendo a Deus também, sendo grato a Deus.
Então nós começamos aqui lançando o olhar sobre o que Paulo escreveu e outras coisas mais. Vemos a ansiedade como algo não bom na maioria das vezes, e principalmente na área daquilo que é negativo, é óbvio. E ao ponto do apóstolo Paulo, presenciando a necessidade de falar a respeito do cuidado que devemos ter com ela, escreveu aos irmãos que nós acabamos de ler aqui de Filipe, os filipenses, pedindo aos irmãos que não ficassem inquietos, que não se deixassem levar, né? Que não estivessem ansiosos. Então, Paulo ele orienta assim, pois ele entendeu que a ansiedade, a inquietação, não era nada bom, como nós também, eu e você, sabemos que não é. Então eu quero que neste momento você busque meditar conosco a respeito deste assunto, como eu disse no início, tão frequente, tão oportuno, em que muitas das vezes nós estamos enveredando-se por esta mata, se assim posso dizer, usando uma figura de linguagem. Estamos se enveredando por este caminho. E aí, possa ser que estamos naquela ansiedade que deve ser jogada para o lado, que não vai nos ajudar em nada, mas nos levará ao fracasso, ao buraco, né? Nos levará às frustrações, né? Às derrotas. E nós vamos ver por quê mais para frente. Eu não quero me antecipar aqui. Então, como algo negativo, Paulo viu a ansiedade quando essa, ou melhor, ele viu a ansiedade como algo negativo quando a mesma, em uma das suas ações, é deixar as pessoas inquietos. Como ele percebeu isso na igreja, do qual ele era fundador também, a igreja de Filipenses, dos Filipenses, né? E o conselho logo de Paulo foi: não ande inquietos por coisa nenhuma. Por coisa nenhuma. E nós sabemos muito bem hoje que o que mais nos deixa inquietos são as coisas desta vida, as coisas materiais. Há questões espirituais que nos deixam inquietos também, mas veremos alguns exemplos aqui que não nos prejudica. Não nos prejudica no aspecto, inclusive, da nossa saúde, que é o grande problema da ansiedade hoje, é atingir a saúde das pessoas, como vemos em todo lugar. Talvez você seja uma pessoa ansiosa e a sua ansiedade seja uma doença, não seja algo, não seja uma ansiedade assim esporádica, né? De vez em quando. E como você vai ver com alguns detalhes mais à frente, há um ponto a entendermos aqui, de quando a ansiedade ela é entendida como uma doença. Então, Paulo viu a ansiedade como algo negativo e por isso orientou os irmãos a ter cuidado com a inquietação, a ter cuidado com ela. Pois quando estamos falando de inquietação, estamos falando também de ansiedade. Agora, volto a dizer, pode ser esporádica, momentânea, e não é aí um problema de saúde. Mas quando esta persiste, a partir daí pode sim, dependendo dos seus sintomas, dos sinais que vai ser dado pelas pessoas, ser diagnosticada uma doença, ela como doença. O rei Davi também viu a ansiedade como algo negativo. E ao escrever os Salmos de número 13 e verso 2, ele vai dizer o seguinte: até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Eu usei aqui a versão Novo Mundo,
dos testemunhas de Jeová. Então, é interessante que em vários momentos da Bíblia veremos referências bíblicas no sentido de que a ansiedade não é boa. Nós já temos essa ciência, esse entendimento hoje. Já estamos conscientes, acredito eu. Eu acredito que esteja consciente. Talvez não, e essa é uma oportunidade, nesta meditação, de você entender melhor essa temática, esse problema, este problema de saúde, né? Saúde física, mental, inclusive. Então, Davi também se colocou em uma situação de ansiedade, de preocupação e tristeza, porque uma coisa acarreta a outra, e a ansiedade ela pode trazer também a própria tristeza por não conseguir aquilo que deseja para o momento ou para amanhã, e o que estava esperando para amanhã não aconteceu, vem a frustração e vem a tristeza. A ansiedade também traz tristeza, traz preocupação, e Davi se sentiu ansioso, preocupado, né? E triste, inclusive, todo dia. E ele pergunta a Deus, até quando ele teria ansiedade, preocupação e tristeza no seu coração? Então estamos vendo aí que a própria palavra de Deus nos mostra que a ansiedade traz preocupações de forma descontroladas, porque há as preocupações normais, isso é notório, isso é real. Todos nós somos passivos disso. E no dia a dia isso sempre há em nossas vidas. Mas Davi dá mais uma outra característica, ou mais um dos sintomas da ansiedade no seu aspecto negativo, que é o que ainda estou a falar aqui. Quando ele diz que até quando estaria com tristeza no seu coração, todo dia. Então é preciso, meus irmãos, amigos, à luz da orientação que o apóstolo Paulo deu à igreja dos Filipenses, estarmos precavidos a respeito deste mal que tem atingido cada vez mais as diversas sociedades, diversas pessoas da mais tenra idade. Assim, quando vamos pesquisar, vamos entender e aprender, esse mal, ele prejudica pessoas desde a tenra idade até a mais velha idade, do mais novo ao mais velho. E é o que temos visto aí, é uma doença que tem a ansiedade dentro do aspecto da doença física, mental, tem atingido cada vez mais as pessoas, e estas têm aí se enveredado, né, neste mal, e o que tem lhes trazido certa tranquilidade, se é que podemos dizer assim, solução até para estar dormindo, podendo ter um sono, porque às vezes também esta mesma ansiedade traz a insônia, as pessoas não conseguem dormir. Falaremos mais de outros sintomas, mas dos que mais temos visto aí. Pessoas que não conseguem dormir só através dos remédios psicotrópicos, né? Ansiolíticos, como também são outra classe de remédios, é que têm conseguido, remédios faixa preta também, dormir, se acalmar e poder andar, poder trabalhar. E nós vimos que, apesar de ser um assunto corriqueiro em nossos dias, aqui no campo humano da sociedade secular, a Bíblia, ela já antecipadamente aos nossos dias já falava a respeito. Como no Antigo Testamento, o rei Davi sentiu-se nessa condição e indagou-se a Deus até quando ele ficaria desta forma, ansioso, e através da ansiedade, preocupado, e através da ansiedade, com o seu coração todos os dias tristes. Então precisamos ter cuidado com este mal. Precisamos ter cuidado com
a ansiedade no seu aspecto mais terrível, que é o da doença. E aí, ela nos prejudicará. Como negativo, algo negativo, a ansiedade ainda falando, vemos também o escritor do livro de Provérbios, capítulo 12, e versículo 25, assim define a ansiedade. E eu escrevi aqui na versão Almeida Corrigida Fiel ACF. Diz assim, capítulo 12, versículo 25 de Provérbios: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então vemos também mais uma referência do Antigo Testamento, mais um escritor da Bíblia Sagrada, mostrando o que nós hoje já sabemos, talvez você não saiba, o que se hoje fala a respeito da ansiedade como algo ruim. Volto a dizer, a ansiedade no aspecto de prejuízo à saúde, né? E aí não é só a saúde que ela prejudica a vida familiar, ela prejudica o relacionamento, o casamento, a vida familiar com os demais integrantes do lar, prejudica no contato com as demais pessoas, ela prejudica a nossa vida social, né? Com a nossa vida de trabalho, com a nossa vida profissional. Muitas pessoas deixam até de trabalhar porque não tem mais condições, e quando tem é através dos psicotrópicos, dos ansiolíticos, os medicamentos que aqui acabei de citar. Então, o que eu quero trazer nessa meditação de hoje, desta semana, é que precisamos enxergar cada dia mais a ansiedade quando passa dos limites corriqueiros, esporádicos ou momentâneos, como algo muito sério e que pode nos prejudicar a nossa saúde, pode tirar nossa paz, pode tirar o nosso sossego, o nosso sono, pode prejudicar a nossa vida profissional, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, a nossa vida social. E às vezes isso, depois de um tratamento, quando é prescrito pelo médico, pela medicina, às vezes resolve, às vezes não. E tem pessoas aí há décadas dependentes de ansiolíticos, de medicamentos também psicotrópicos, e são pessoas que não vivem em paz. Infelizmente, não vivem sossegadas, pois está sob o jugo de uma doença infeliz, uma doença terrível, e que nós precisamos lutar, pedir graça a Deus, ajuda dos céus, para vencê-la, a partir do momento em que nos defrontarmos em nossa vida com ela. Pois isso acontece do nada muitas vezes. Do nada que eu digo, talvez não seja nem o correto dizer, pois há um princípio para isso, né? Há um princípio para este mal, para a ansiedade no aspecto a ansiedade no aspecto de prejuízo à saúde, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado. Então, o escritor de Provérbios, ele diz que a ansiedade no coração do homem deixa o homem abatido. Foi o que eu já falei no início. E como é que vive uma pessoa abatida? Muitas vezes decepcionada, frustrada. Uma pessoa que só quer ficar no canto. Às vezes também não quer sair de casa, e não é depressão que estamos falando aqui. A ansiedade faz isso. Às vezes eu conheço pessoas, inclusive, que evitam estar até saindo quando está na crise da ansiedade, que há momentos de pico. Quem sofre dela como um problema de saúde, aí se falando como um problema de saúde, e não como algo esporádico, como acontece com a gente, por um determinado momento, a gente vai ver os exemplos aqui logo mais na frente. Então, ela deixa a pessoa abatida, deixa a pessoa triste. E isso não é da vontade de Deus. E graças a Deus que na palavra do Senhor, vários homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, escreveu buscando orientar-nos, aqueles do passado e nós hoje, Igreja do Senhor,
você que me ouve, a fugirmos da ansiedade como prejuízo à saúde. Né? Precisamos fugir dela nesse aspecto em que nos fará mal. Em que, inclusive, podemos entender que a ansiedade, fora do seu limite, daquilo que é normal, pode ser também entendida como um pecado diante de Deus. Pois muitas das vezes a ansiedade é a realidade em nossa vida de alguém que quer fazer tudo conforme a sua vontade. Acha que pode resolver os problemas seus. Os problemas no matrimônio, no lar, com a família, os problemas do trabalho, os problemas financeiros. Quantas pessoas que se tornaram aí doentes pela ansiedade, por esta doença mental, psicológica, mas que atinge toda a vida, que atinge o cérebro, do cérebro vem para o corpo. Quantas pessoas que não estão vivendo aí, uma parte, os remédios até fazendo certo efeito, outras não, vivendo dominada por este mal, por esta doença, né? Por conta de algo em relação à sua vida financeira, a sua vida amorosa, sentimental, por algo do passado, porque a ansiedade pode começar a partir de erros do passado, que já passou, e muitas vezes as pessoas ficam na tentativa de voltar atrás, quando na realidade não pode mais, ou problemas que estejam enfrentando, dificuldades, tudo a partir disso aí pode ser uma base para a ansiedade, para estar andando ansioso, inquieto, preocupado, triste, decepcionado, abatido. São muitos sintomas, são muitos sinais, e você tem a oportunidade aqui de aprender, ou se já sabe, está recapitulando, trazendo à memória este assunto, que, como eu disse, está aí, bem presente entre nós, e talvez você seja uma vítima nesse momento. Você esteja sendo vitimizada por este problema de saúde, inclusive, quando, volto a dizer, a ansiedade deixa o que é de ser normal para tornar-se um problema de saúde. Então, nesta meditação, tomemos o conselho do escritor do Provérbios e entendamos que a ansiedade em nosso coração, ela vai nos deixar homens e mulheres abatidos e às vezes sem reação nenhuma. Se você está vivendo com este mal, com este problema de saúde, se assim for, peça graça a Deus e saia do domínio deste mal. Saia desta situação, saia desta inquietação, preocupação exacerbada, descontrolada, fora dos limites. Pois, talvez, isso só esteja começando, e a grande oportunidade que você tem hoje, nesta semana que estamos iniciando, de sair desta situação e evitar-se, né, se embrenhar por este caminho que leva a muitos prejuízo à sua saúde, ao seu psicológico, ao seu coração, à sua vida familiar, vida social, vida profissional. A palavra de Deus nos dá orientação a entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, como eu disse há pouco, a própria ansiedade, no seu aspecto negativo, quando ela foge do controle daquilo que é normal termos, torna-se também um pecado diante de Deus, além de um problema de saúde. Por quê? Porque às vezes, como eu comecei a dizer, você quer resolver tudo ao seu modo, acha que pode e não pode. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo também a estes irmãos da igreja em Filipe, ele disse que podia todas as coisas naquele que ele fortalecia.
Você pode todas as coisas, mas para isso Deus tem que estar no comando, operando a solução para o teu problema, operando o milagre para a tua vida financeira. Quem sabe você está endividado, você está com muitas dívidas e não tem condições de pagar, de quitá-las, de resolver. Coloque nas mãos do Senhor. Peça a Deus que abra as portas e as janelas do céu, e Ele vai te dar vitória, e a ansiedade baterá em retirada. A ansiedade voltará ao seu nível normal, ou se dissipará, porque o nosso Deus, Ele é o grande Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, o Deus da providência. Então, quando a gente procura resolver os problemas que não nos cabe, ou que nós não temos condições de resolver, e não buscamos ter a fé necessária em Deus, colocando Ele como, ou reconhecendo, melhor dizendo, como solucionador das nossas causas, como o milagre para nossas vidas, isto diante de Deus é como uma agressão também, é como um pecado, é como nos colocarmos como autossuficientes, pessoas capazes de resolver um problema que não temos condição de resolver. Há problemas que podemos resolver e há outros só através do poder de Deus, só a mão de Deus para resolver. Então tomemos como conselho nesta oportunidade: não venhamos viver inquietos, preocupados, ansiosos. Não venhamos querer fazer as coisas como nós achamos que podemos, que vamos conseguir, pois só o Senhor tem a resposta, só Ele tem a saída, Ele pode tudo em todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você está ansioso pela enfermidade que não sai do seu corpo, essa doença que te consome, quem sabe. Mas Jesus, Ele é o remédio, Ele é o médico dos médicos. Se você já entregou, confie. Quem entregou a Deus o seu problema, a sua causa, seja qual ela for, não há motivos para se inquietar-se pela solução, pois se entregou, ela está nas mãos do Senhor e Ele tem a solução para dar. Então, meus queridos e queridas, aprenda nesse instante, nesta meditação, que eu quero frisar bem isso aqui para você, bem de perto. A ansiedade, ela também representa, ela é também, quando do seu aspecto fora do controle, do limite, como já doença, um pecado. Porque na maioria das vezes, ela está acontecendo na nossa vida, muitas vezes nós servos do Senhor, e mesmo você que não é, por falta também de confiança no poder de Deus. Porque quando você confia de verdade que alguém, neste caso aqui Deus, Ele vai solucionar, você descansa. O conselho da Bíblia é o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, não tem ansiedade, não, entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia! Confia nele e Ele tudo fará. Ele vai te dar vitória. Ele vai fazer você atravessar esta situação. Não fique preocupada ou preocupado se as ondas estão aumentando, não. Jesus está na proa do teu barco. Não fique ansioso não, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não se desespere. Se a tua doença, o quadro de enfermidade só está aumentando. Ninguém dá jeito, ninguém diz ter solução. Mas Jesus, Ele tem a solução. Não se preocupe com a causa que está no judiciário, não. Está na mão do juiz ou do advogado. Jesus é o teu advogado. Ele te defende. Ele vai resolver a tua causa. Ele é o teu juiz. Mas permaneça seguindo o conselho que o apóstolo Paulo deu aqui, olha. Vamos ficar nas petições, orando, pedindo a Deus, Senhor, soluciona a minha causa. Eu estou esperando em Ti. Vamos ficar nas orações, nas súplicas.
e também com ação de graça, agradecendo, dizendo: Senhor, eu sei que tu vai operar tudo segundo a tua vontade. Eu estou descansando e por isso eu te agradeço, porque tu ouviu a minha oração. Tu já ouviu o que eu entreguei nas tuas mãos. Eu já te agradeço pela vitória que vai vir, pela bênção que vai acontecer. Eu já te agradeço pela cura, pelo milagre, pela solução. Eu já te agradeço pelas contas que eu vou conseguir pagar, os boletos, as duplicatas, os cheques. Eu já te agradeço que eu vou conseguir pagar aquela loja, aquele mercado, aquela farmácia, aquele açougue, aquela pessoa. Eu já te agradeço pela tua providência que tu já está mandando. E a gente assim fazendo, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, entregando tudo ao Senhor, louvado seja Deus, a gente vai agradar a Deus, pois estaremos reconhecendo que de fato só Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. E o Senhor, Ele quer ver em nós esta atitude de fé, atitude de quem confia no Senhor de verdade. Não vai deixar se levar pela ansiedade no seu aspecto que é prejudicial à nossa saúde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui ainda continuando, podemos ver a ansiedade como algo negativo, como eu já disse antes, porque é pecado. Podemos entendê-lo assim. Podemos, por fim, no aspecto negativo da ansiedade, quando essa torna-se causa de saúde, ou que seja prejudicial à nossa saúde. Podemos entendê-la como negativa, a ansiedade fora dos seus limites, porque se torna um problema mental. Segundo o Manual de Classificação de Doenças Mentais, o DSM, o TAG, ou TAG, que significa, que é o nome desta doença que chamamos ansiedade, mas que o seu nome é transtorno de ansiedade generalizada. É um distúrbio, esta doença, caracterizada pela preocupação excessiva. Assim esteve Davi. Ou expectativa apreensiva. Podemos ver também isso em Davi, no texto que lemos a respeito dele nos Salmos 13 e verso 2. E aí nós temos os sintomas da ansiedade: palpitações, sudorese excessiva, suor excessivo, para quem não conhece a palavra, dor de cabeça, náuseas, aperto no peito, dores musculares, alterações nos hábitos intestinais, preocupação excessiva, já falei, expectativa apreensiva, já falei, inquietação, já disse, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e ainda falta de ar, taquicardia e aumento da pressão arterial e perturbação do sono, que eu já falei inicialmente. Mas agora, para fecharmos aqui esta meditação de hoje, podemos ver também a ansiedade naquilo que é corriqueiro e que é normal. E a Bíblia também falará dela no aspecto normal, e que não é um problema de saúde, em primeiro lugar, e em segundo lugar também não é um pecado, pois não afronta a Deus, né? E aí você pode perguntar, mas mesmo sendo um problema de saúde, afronta a Deus? Sim, porque às vezes a nossa falta de fé em Deus, aí vem a parte espiritual, gera um prejuízo físico, no caso uma doença. E nós vemos que Deus, ele é capaz, quando nós confiamos nele, de evitar que nós entremos em uma situação difícil para a nossa saúde, como é o caso da doença
mental, que é psicológica, que é a ansiedade. Mas com o positivo, o próprio apóstolo Paulo ensina os irmãos filipenses e ensina a todos nós que todas as nossas inquietações devem estar sendo colocadas diante de Deus, tornando-as conhecidas a Ele. Os nossos pedidos, como eu já disse no início, através da oração e súplica, mas com ação de graças. E por que não dizer com fé? Então, se eu e você estamos ansiosos, mas procuramos entregar a Deus essas inquietações, perturbações, preocupações, vamos estar agora fazendo dentro do campo da ansiedade aquilo que é certo, aquilo que é positivo. E é o que Deus espera de nós, que nós entreguemos tudo a Ele. Mas o apóstolo Pedro, ele também vai falar a respeito da ansiedade no aspecto positivo, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, onde ele nos convida também a lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versão Almeida Corrigida Fiel. Pedro também nos dá a receita de agirmos com ansiedade de forma a ela não nos prejudicar, como Paulo também fez. Ele orienta a lançar sobre ele toda. Paulo disse aos filipenses que tudo deveria ser conhecido diante de Deus, tudo colocado. E Pedro vem na mesma direção, dizendo que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E aí ele diz ainda, sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, se Ele tem cuidado de nós, entregamos tudo a Ele. Coloquemos diante dEle todos os nossos problemas. Ele cuida de nós, Ele cuida de ti. Ele não vai te desamparar, não. Não importa qual seja a situação, ou espiritual ou física, o Senhor tem solução nesta hora, neste momento, nesta semana, para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi o que Pedro disse. Por que não entregar tudo ao Senhor? Se é Ele que tem cuidado de você, Ele que tem te dado vida. Você está vivo hoje porque Ele tem te dado vida. Você acordou porque Ele tem te dado vida. Ele tem te dado saúde. Então por que achar que você pode fazer alguma coisa? Se o momento agora é para Deus resolver o que você está passando. Se o que você precisa no momento só Deus pode solucionar. Então, sigamos o conselho do apóstolo Pedro. Porque o Senhor ele tem resposta. Mas ainda o apóstolo Paulo, ele falou a respeito da ansiedade como algo positivo. A ansiedade dentro daquilo que é normal. Quando ele escreve a sua segunda carta à igreja dos Coríntios, ou em Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, ele diz: além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, a ansiedade por todas as congregações ou igrejas. Versão Almeida Corrigida Fiel. Então, nós vemos Paulo, na realidade aqui a versão é a Novo Mundo, eu disse a CF Novo Mundo. Nós vemos aqui uma preocupação de Paulo, uma ansiedade normal e aceitável até, podemos dizer, diante de Deus. Por quê? Porque a preocupação ali era com os irmãos, com as igrejas. Ele se preocupava com as igrejas que ele havia ajudado a fundar. Então nós não vimos aqui a ansiedade de Paulo como algo que trazesse prejuízos à sua saúde. E que não era um pecado diante de Deus. Por quê? Porque ele não estava em uma tentativa de resolver nada com as suas próprias mãos, como muitas vezes as pessoas estão e talvez você esteja. Ele declara aqui que diariamente ele sentia o que? Ansioso, preocupado
com os irmãos. E isso é normal para quem era um líder das diversas igrejas que ele fundou. Então, precisamos também ver a ansiedade como, além do seu lado negativo, há o positivo. Como naquilo que aquilo que é normal, como eu dei exemplo do apóstolo Paulo, mas também, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você fica ansioso. A maioria das pessoas fica, porque vai viajar, ou quase todas, né? Começa a suar bastante, né? Tem muita gente que começa a suar antes mesmo de pegar o ônibus. Quando você vai fazer uma prova na escola, por exemplo, o Enem, né? Um vestibular, as pessoas ficam ansiosas. Ou mesmo quando vai fazer uma cirurgia. Tem pessoas que entram em um pico de ansiedade, mas depois que opera, aquilo volta ao normal, né? Então não é aqui uma ansiedade como doença, mas como algo esporádico e normal, volta a dizer, normal. Ou mesmo uma apresentação na escola, uma pregação, tem pessoas que ficam só em saber que tocará no microfone ou fará uma apresentação, exposição de algo, fica ansiosa, começa a tremer, ficar nervosa. Tem pessoas que dá dor de barriga, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo aqui nesta meditação. E eu termino aqui dizendo o seguinte, que se nós buscarmos ter uma atitude diante da ansiedade correta, uma atitude que não nos prejudique fisicamente, a nossa mente, o nosso coração através da ansiedade, se nós tivermos uma atitude louvável diante de Deus, né? Em não vivermos com ansiedade que diante de Deus é reprovável, inclusive, entendida até como pecado, mas buscarmos confiar no Senhor. Sabe o que Deus irá fazer? Quando surgir essas inquietações, inclusive, essas ansiedades, Ele vai nos trazer a paz. Pois foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. Que o Deus de paz, que excede todo entendimento, Ele iria guardar os corações dos filipenses e também os pensamentos dos mesmos em Cristo Jesus. Se a gente procurarmos entregar tudo ao Senhor, tudo mesmo, a paz de Deus, a paz do Espírito Santo tomará conta da nossa vida e a gente vai sossegar diante do problema, diante das dificuldades, diante dos boletos, das duplicatas, do endividamento, do problema de saúde, diante daquela causa lá que você sabe. Ele vai guardar os nossos corações. Guardar para quê? Para que os nossos corações não fiquem ansiosos, mas sossegados, calmos, esperando a providência do Senhor. O salmista Davi, ele representa muito isso quando escreveu os Salmos de número 40. E ele disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vejamos que ele fala que esperou. E que Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Ele clamou e esteve esperando. Talvez você tenha clamado, mas não está esperando a providência de Deus. Isso não é esperar em Deus. Isso é estar ansioso. Isso é estar... às vezes você ora ao Senhor, entrega ao Senhor e começa a entregar a outras pessoas ou querer fazer você mesmo resolver. Aí você entrega e tira das mãos do Senhor. Mas é preciso entregar tudo e colocar tudo no altar de Deus neste momento, neste dia, nesta semana. Então há aqui uma promessa de paz, como Paulo declarou aos filipenses. Uma promessa de corações guardados, de pensamentos guardados. Tudo isso o Senhor vai fazer se a gente trilhar o caminho da fé em meio à ansiedade. Vamos ter paz em nossa vida, paz em nosso coração, em nossos pensamentos,
porque estaremos em uma condição de descansar no Senhor, de estar esperando nele a solução. Então o que devemos fazer é, no momento que a ansiedade surgir, o segredo para superá-la é colocá-la no lugar certo. E o lugar certo é nas mãos do Senhor. O segredo, que é o que devemos fazer diante da ansiedade, é confiar no Senhor, como bem reconheceu o salmista nos Salmos de número 62 e verso 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, por isso confiar. No final, o salmista disse, Deus é o nosso refúgio, é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tua angústia. Ele vai ser o que? Refúgio e abrigo, é proteção. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que nós devemos fazer é viver cada dia o seu dia, como nos ensinou Jesus. E o evangelista Mateus escreveu no seu livro, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vivamos hoje. Vivamos esta segunda-feira. Amanhã será terça-feira. Será um outro dia. Vivamos tudo o que tem que ser vivido hoje. Nos preocupemos apenas com aquilo que hoje Deus está nos permitindo viver. Às vezes a gente começa a se preocupar com a terça-feira que vem amanhã, com a quarta, com a quinta, com o mês que vem, com o ano que vem. E aí é um caminho, um espaço aberto para que a ansiedade chegue. E a ansiedade descontrolada é um problema de saúde mental. É um problema de saúde que atinge o nosso psicológico, atinge o nosso coração, atinge a nossa vida, atinge tudo. E os prejuízos são grandes. Mas se nós estivermos em Cristo, louvado seja Deus, já deu tudo certo. E a vitória é nossa, a vitória é sua, a vitória é do seu lar, da sua família, do seu casamento, da sua vida financeira, do seu trabalho. A vitória é do povo de Deus, em nome de Jesus. A todos vocês, obrigado por chegar até aqui comigo. Desejo a vocês uma semana abençoada, repleta de muitas bênçãos e vitórias, e que a tua ansiedade seja resolvida nesta hora, nesta semana, que a tua ansiedade o Senhor possa dissipar, que o teu coração, a tua mente, o teu psicológico possa se acalmar, louvado seja Deus, e que a vitória seja derramada na tua vida, no teu lar e na tua família. A todos vocês, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.